Boa noite, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Até aqui nos trouxe o Senhor, amém? Até aqui nos conduziu o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nessa noite eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 90, nós vamos ver o versículo 10, 11 e 12. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Quero então convidá-los a abrir aí a sua Bíblia. Enquanto você abre, nós vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Que ela possa alimentar o nosso espírito, que ela possa transformar as nossas vidas. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E que ela encontre uma boa terra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então aqui o Salmo de número 90, o verso 10, 11 e 12. Amanhã à noite, até para não esquecer, amanhã à noite nós vamos ver o Salmo 91. Nós vamos ler este Salmo 91, que é um salmo de proteção. Eu quero convidar você a participar amanhã à noite dele, porque nós vamos orar por você, pela tua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o Salmo de número 90, verso 10. Diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. O que o texto está dizendo aqui nesta primeira parte do versículo 10? Ele não está falando do nosso tempo máximo de vida, porque nós sabemos que tem pessoas que vivem mais do que 80 anos e outras menos do que 70. Outro dia eu até brinquei e falei sobre a minha avó, que quando eu fui visitar ela agora a última vez, ela tinha 92 anos, 4 meses e eu acho que 2 dias, se eu não me engano, ela conta os meses e os dias, né? Então ele não fala do nosso tempo máximo de vida, nem do tempo mínimo, mas ele fala da brevidade, do quanto a nossa vida passa rápido, de como a nossa vida voa. E é o que ele fala no final desse mesmo versículo. Neste caso, aqueles que passam dos 80 ou chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós não voamos. Ele não está falando que nós voamos porque nós temos asas, mas porque o nosso tempo passa muito rápido. Muito mais rápido do que eu e você um dia imaginamos. Nós olhamos para trás e vemos que a nossa vida passou como um piscar de olhos, não é verdade? E então é disso que este versículo fala, da brevidade da nossa vida. De como nós passamos rápido, como o tempo nessa terra, ela é rápida. Nós estamos aqui um dia, no outro já não estamos mais. E ele ainda diz assim, quem conhece, no versículo 11, o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sabe o que esse texto está dizendo? Se você ler depois o Salmo 90, você vai ver que ele fala sobre vários assuntos, mas aqui ele está falando do ponto de vista daquele homem, daquela mulher sábia. O homem e a mulher sábia, ela sabe que o pecado é a causa das aflições. O pecado gera como consequências as aflições, as angústias, todas as mazelas pelas quais nós vivemos. O pecado, né, que é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos que é contrário à palavra de Deus. Então o homem sábio, ele entende isso, que o pecado, ele produz aflição. Então o homem sábio, a mulher sábia, eles procuram andar no temor de Deus. Ele aprende a temer a Deus, porque ele não quer estas consequências, essas maldições decorrentes do pecado, vindo sobre a sua vida e sobre as suas gerações, as gerações que virão depois. Então ele busca temer a Deus sempre. Por isso ele diz aqui, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Então nós precisamos aprender a temer a Deus. Precisamos aprender a nos guardar do pecado, a não andar nos caminhos pecaminosos, nos caminhos que são contra a palavra do Senhor, nos caminhos que são caminhos que parecem caminhos de vida, mas o final delas é a morte. Porque um só é o caminho, estreito é o caminho que nós temos que seguir, é verdade. O caminho que nós temos que seguir é um caminho estreito. Não é um caminho fácil, não é um caminho largo. Nós temos uma cruz, a nossa cruz para carregar todos os dias, e temos que fazer isso com alegria. Temos que fazer isso com disposição. Não podemos fazer isso murmurando, reclamando,
mas agradecendo a Deus que nos dá todo dia força para nós continuarmos, nos dá todo dia saúde, nos protege todos os dias, nos guia, porque a sua palavra, esta mesma palavra que nós sempre falamos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, também a mesma palavra diz que ela é luz para os nossos pés, para nos guiar, para nos conduzir. Então o homem sábio, ele aprende a temer a Deus. Nós temos falado, é um assunto recorrente esse que nós temos falado aqui, que o Senhor tem, entre todos os versículos que nós podemos ler, o Senhor tem, de forma recorrente, ele tem nos dado esse tema. Precisamos aprender a temer a Deus. Precisamos aprender a temer a Deus e não temer o homem. Precisamos aprender a agradar a Deus e não agradar o homem. Para que tudo vá bem nas nossas vidas e como consequência nós não temos aquelas consequências do pecado, que é a aflição, que é a angústia, mas a paz que excede todo entendimento. E o último versículo que nós vamos ler diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Olha aqui, esse é um versículo para a gente arriscar a Bíblia, né? Não é pecado riscar a Bíblia, marcar a Bíblia ali. Ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe o que fala ali? Outra vez ele fala sobre a nossa mortalidade. O nosso tempo que ele é finito. O nosso tempo que ele é breve. Ele fala sobre que eu e você devemos valorizar o tempo que nós temos. Nós temos que valorizar de que forma, pastor? Como nós o empregamos. Como você emprega o tempo que você tem. O que você está fazendo com o tempo que você tem? Eu não estou dizendo para você que você não pode ter momentos de lazer. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter momentos de alegria, momentos talvez de ver um filme em família. Estou dando um exemplo aqui. De passear com a família. Mas dentro deste ensino que nós temos que aprender a temer a Deus, nós temos que aprender a empregar o tempo que Deus nos dá, para que nós possamos edificar as nossas vidas, construir as nossas vidas sobre o firme e sólido alicerce, fundamento que é Jesus Cristo. Então nós temos que empregá-lo de uma maneira sábia. Cuidado com as decisões que você toma hoje. Nem toda decisão que nós tomamos hoje, elas têm consequências amanhã. Às vezes elas levam tempo. É como uma semente, né? Uma semente daquelas árvores que levam 10 anos para produzir fruto, mas a semente foi lançada um dia. A semente foi lançada um dia. Muitas pessoas vêm para mim e dizem: pastor, eu não sei o que está acontecendo desde que eu fui para Jesus, parece que as coisas estão difíceis. Sabe o que está difícil? Porque agora você viveu décadas, às vezes, edificando de uma forma errada, agora tudo aquilo precisa ser removido. Então isso dá trabalho, isso gera confrontos, gera muito trabalho, muito entulho. Você precisa mexer em coisas que talvez eram antes sólidas e você descobre que ela não era sólida, era aparentemente sólida, mas não era. Então nós precisamos aprender a temer a Deus e aprender a contar os nossos dias, porque nós temos que empregá-lo de forma sábia, temendo a Deus sempre, andando no temor de Deus, para que nós não soframos as aflições do pecado, as consequências do pecado, as maldições advindas do pecado sobre as nossas vidas. Amém? E o final desse versículo diz assim: para que alcancemos coração sábio. O que é alcançar um coração sábio? É compreender o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida. Que nós estamos aqui para ser sal e luz nessa terra, andando nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos resgatou de um lamaçal, porque aquele caminho que nós estávamos andando antes era um caminho de morte, não de vida. Então, quando nós alcançamos um coração sábio, nós começamos a compreender o sentido da nossa vida. Que o sentido da nossa vida é algo tão simples, mas tão profundo, que é andar com o Senhor, temer ao Senhor, empregar bem os nossos dias. Amém? Saber usar o tempo que nós temos. A partir de determinado momento na tua vida, não importa quem você seja, não importa quem você é, o que você faz,
Se você é alguém importante ou não, não importa. Aos olhos dos homens, claro, porque para Deus você sempre é importante. A partir do momento, de determinado momento na nossa vida, o tempo se torna o nosso bem mais precioso. Para aproveitar com a família, para estar junto com aqueles que Ele ama, para restaurar aqueles relacionamentos que foram quebrados. Quebrados, às vezes, por motivos tão fúteis, tão bobos. Restaurar a nossa vida, andar com aquele que nós amamos, restaurar principalmente com Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos leva de volta ao Pai. Ele nos garante uma vida eterna junto de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloque diante do Senhor a tua vida. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, dá-nos um coração sábio. Meu Deus, dá-nos um coração que te teme, que te busca. Um coração sábio, que compreende o quanto a nossa vida é breve. Quão tempo passa, quão rápido passa o nosso tempo. O nosso tempo voa. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui conosco. Dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento. Abençoa suas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa suas casas. Eu oro por aqueles, Pai, também por aqueles que são viúvos, viúvas, solitárias, para que o Senhor os conforte, os console, para que o Senhor tire toda a culpa do coração deles, da alma. Às vezes alguns deles se sentem culpados, responsáveis. Em nome de Jesus eu quero dizer para você que Deus, Ele não te culpa, Ele te perdoa. Em nome de Jesus. Amém? Eu oro também, Senhor, para que o Senhor dê a cada um entendimento das coisas espirituais, das coisas celestiais. Que o nosso destino é o céu, não é a terra. Que o nosso propósito é o céu, não é a terra. Meu Deus, abençoa a cada um de nós, abençoa cada família aqui representada. Que esta semana seja uma semana de paz, uma semana aos teus pés, uma semana de crescimento e de compreensão das verdades do teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, com saúde, abençoa com paz, abençoa com prosperidade os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.